E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Barros, você está no Motor do Mundo. Aqui comigo eu tenho o Cláudio Juste, que é o diretor-geral da Royal Enfield Brasil. Hoje a gente vai bater um papo sobre Royal Enfield com o principal responsável da operação da marca no Brasil, marca que tem a matriz atualmente na Índia e chegou no Brasil em 2017. Eu tenho aqui uma colinha com algumas perguntas para garantir que a gente não deixe de falar nada nessa conversa. Conheço já o Cláudio há algum tempo, eu sei que tudo que eu mandar aqui ele vai trazer de alguma forma para a gente, porque a gente sabe que pessoas no cargo dele têm acesso às informações que a gente ainda não sabe, vai saber só quando lançarem as motos, quando chegarem os momentos. Então alguma coisa eu sei que ele vai ter que segurar, mas eu quero começar aqui pedindo para o Cláudio se apresentar para você que está aí do outro lado, que está acompanhando essa entrevista, porque muitas vezes um executivo de uma marca do tamanho da Royal Enfield, a gente motociclista acha que ele não sabe o que está acontecendo. Eu vejo muito nos comentários, os pessoal, a marca A está errada, a marca B está maluca, os caras não sabem o que estão fazendo. Só que eu tenho aqui do meu lado um cara que eu sei que anda bastante de moto. Provavelmente anda até mais do que eu, né? Eu preciso até rever isso no próximo ano. E então, Cláudio, se apresenta, fala um pouquinho sobre você, fala sobre sua relação com a moto, fala qual a sua jornada até chegar hoje no cargo que você está dentro da Royal Enfield do Brasil. Olá, Marcelo, obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, Motor do Mundo. Para mim é um prazer estar num canal tão relevante que possa levar o motociclismo da forma como a Royal também acredita que é o que traz as pessoas não ao esporte, mas ao nosso dia a dia, né, de andar de motocicletas. Eu, como você disse, estou aqui na Royal Enfield há 7 anos já e desde o início com esse projeto maravilhoso de levar o motopurismo, de fazer com que as pessoas consigam entender bem qual é a proposta de uma motocicleta feita para o motociclismo. Eu, como você disse, hoje estou como diretor geral aqui. Na verdade, tenho lidado bastante com os indianos, nossos desenvolvimentos que ficam lá na Inglaterra. E cheguei nesse meu cargo trabalhando sempre em indústria automotiva. É a 7ª marca que eu trabalho nesses 25 anos de carreira que eu tenho. Sou engenheiro mecânico, comecei na parte de engenharia com 4 rodas, já trabalhei em outra empresa de 2 rodas também, o que me trouxe essa grata necessidade de andar de motocicleta, né? Para mim é uma terapia, para mim é algo que, acima de tudo, traz muito bem para a pessoa, acima de tudo traz muita satisfação. E é nessa intenção de levar essa satisfação para outras pessoas que eu acredito que esse cargo hoje me traz muita recompensa. Eu acredito que a Royal Enfield ela consegue levar uma moto da média cilindrada para as pessoas que não tinham muita opção, que não tinham muita ideia do que poderiam conseguir ao fazer um upgrade. Então, hoje, depois de ter passado por essa experiência de 4 rodas, de motos também, tanto premium quanto mais populares para carros, para motos, hoje eu consigo dizer que eu acredito realmente que a Royal Enfield traz uma proposta, uma forma de pilotagem que é o que eu muito acredito. Então hoje, me apresentando, eu sou uma pessoa muito satisfeita com o cargo que eu tenho, com a oportunidade que me foi dada. Há 7 anos, desde o início, desde o startup, desde o Inception Phase aqui da Royal Enfield no Brasil. Começamos com uma única concessionária, vendemos 300 motos por ano. Agora estamos chegando a mais de 10 mil motos, né? 4º, 5º lugar. Dá muita honra ao time todo que está aqui trabalhando com a gente. Saímos com 1, 2 pessoas quando eu entrei na marca lá em 2016. Até agora mais de 30 pessoas já cooperando nos focos que a gente está priorizando agora a partir de 2023, 2024. Então, uma breve apresentação é essa. Uma pessoa apaixonada pelo motociclismo, que gosta da forma como a motocicleta é apresentada pela Royal Enfield, para que as pessoas possam ter prazer, para que as pessoas possam fazer amizades, participar de comunidades e, acima de tudo, ter essa oportunidade de um papo tão gostoso como vocês aqui do Motor do Mundo. Espero que vocês aproveitem esse bate-papo. Legal, mas Cláudio, conta pra mim, como foi o seu começo com a moto? Boa Porque pergunta. é sempre uma curiosidade de todo mundo que gosta de moto, fica, qual foi a primeira moto? Como você começou? Qual foi o estopim ali pra você falar, pô, eu quero esse negócio aí? Eu trabalhava numa empresa de carros nessa época ainda, tinha lá meus 30 e poucos anos. Acho que antes disso eu seria inconsequente para poder andar de motocicleta, até pelo risco, né, que muitas vezes existe realmente, né? Existe toda uma discussão em relação a isso, mas São Paulo é uma cidade que não é tão amistosa em relação a motocicletas. Está melhorando agora, né, com faixas exclusivas, com as pessoas tendo um pouquinho mais de consciência, entendendo que são trabalhadores, aqueles que muitas vezes usam motocicleta no dia a dia. Eu comecei lá com meus 30 anos, com um grande amigo meu que tinha uma moto e ele parou na estrada do nada, eu estava seguindo ele de carro, parou de moto
E aí ele chegou para mim e falou assim, puxa, tive um problema na minha moto, você pode vir aqui, desce do carro aí para dar uma olhada. E aí eu desci, eu nunca tinha andado de moto na minha vida, ele pegou o meu carro e foi embora, e deixou eu parado, com a moto ligada no acostamento de uma estrada, aqui no interior de São Paulo. E aí eu não sabia nem sair com a moto, na verdade, a moto morria, eu tentando ligar, eu naquele momento me traumatizei um pouco, me estressei, mas eu consegui sair, descobri lá o que eram os pedais, o que eram os manetes, e aí acabei saindo com a moto. E nessa eu fui seguindo ele, uma estrada bem gostosa, chegamos numa cidade, Boituva, e aí a cidade pequena tal, eu falei, eu não sei, não tenho carta, não sei o que, não, continua. E a partir daquele momento, ele sempre me incentivou, motivou a comprar minha primeira moto, eu comprei uma 250 na época, e foi a partir daí uma solução para os meus dias, né? Eu que não gosto de engarrafamento, não gosto de ficar parado no trânsito, descobri ali um modo de condução, uma forma de pilotar, uma forma de sair de final de semana, né, com a minha namorada na época, depois com a minha esposa, e a partir daí nunca mais parei de andar de moto. Cheguei a ter 3 motos ao mesmo tempo, depois nasceu minha filha, eu meio que dei uma parada, e a Royal Enfield foi minha reinserção, depois de quase 6, 7 anos sem andar de moto, onde realmente eu falei, caramba, como eu passei tanto tempo sem andar de moto. Hoje eu não faço nada sem motocicleta, eu costumo andar muito, talvez ande até mais que você mesmo, eu sei que você também é motociclista, mas tudo que eu possa fazer, eu costumo fazer com uma Royal Enfield. Eu já andei com várias motos, né? Eu tô para dizer que eu acabo calculando, sou engenheiro, então por conta disso eu sou meio metódico. Então assim, eu fico muito honrado e orgulhoso em dizer que eu pude rodar sem cair, sem sofrer um acidente ou mesmo um assalto, que é também interessante para quem mora em São Paulo, poder falar isso. Nunca fui assaltado de Royal Enfield. Legal. E qual é a moto que você tem hoje? Hoje eu tenho uma Classic 350 Halcyon Grey. O cara é chique demais, meu Deus. Vamos lá, seguindo aqui. E com os acessórios originais ainda, todos os acessórios. Eu gosto da bolha, eu sou bem aquele motociclista padrão, estilo old style, de querer ter os acessórios, mata cachorro. Minha moto é toda completa com os acessórios originais. Maneiro. E a Royal Enfield tem bastante, né? Bastante item de acessório original que dá pra... A mesma moto acaba virando várias motos. Exato. Só mexendo nos acessórios. Customiza a moto só com os acessórios. Então, assim, quem for aos nossos concessionários verão que não só roupa, ou seja, acessórios para o piloto, a gente também tem uma ampla gama de acessórios para toda a nossa linha. Legal. Agora que temos ele devidamente apresentado, para você que ainda não conhecia, vamos seguir agora falando de Royal Enfield aqui. Qual é a sua avaliação da jornada da Royal Enfield do Brasil, desde a abertura da primeira concessionária, aqui na capital paulista onde estamos, até esse momento? A Royal ela saiu de uma moto, de uma marca totalmente desconhecida. Para vocês terem uma ideia, quando eu recebi a indicação de vir trabalhar aqui na Royal Enfield no começo de 2016, eu já trabalhei em empresa de 2 rodas, tá? Eu não conhecia a Royal Enfield. Eu recebi a indicação que falou que, olha, estou indicando você para os indianos, né? A matriz está querendo vir aqui para o Brasil. E o seu nome apareceu aqui e eu queria indicar para você, um grande colega meu, inclusive, que também está no meio de 2 rodas, que eu tenho de agradecer, sempre agradeço. E ele me fez essa indicação e eu não conhecia. Eu falei, não, mas o que é a Royal Enfield? Eu não sei o que é isso. Aí eu comecei a pesquisar, a moto mais em contínua produção, mais antiga do mundo, desde 1901. Eu falei, nossa, mas como uma marca tão antiga, com tanta história na Europa, principalmente na Inglaterra, né? Presente em tantos países, hoje presente na América do Norte, presente na América do Sul também, por via de distribuidores em todos os países praticamente, mais de 70 países, com um market share gigantesco, mais de 90% na média cilindrada na Índia. Nunca ouvi falar, né? E a partir daí começamos a interagir, né? No sentido da questão até da evolução para a minha contratação. E a partir dali eu comecei a perceber o quão rica era essa história, o quanto o motociclismo ainda poderia crescer num país grande como o Brasil, o 8º, 9º maior mercado do mundo, e que não teve oportunidade de conhecer uma marca tão simpática, tão interessante, né? Para quem realmente curte o motociclismo. E aí em 2017, contando brevemente uma história que é bem longa e cheia de capítulos, a gente abriu um único concessionário, e eu acho que foi a única marca, eu trabalhei já em 7, que ficou por 18 meses testando o mercado, avaliando como o nosso produto desempenharia aqui, quais melhorias precisariam ser feitas, né? E vendemos 317 motos no primeiro ano. Então, assim, a marca investiu numa subsidiária, contratou pessoas, investiu em marketing, investiu no concessionário para ter 300 motos vendidas num ano. Por quê? Porque a gente queria entender como as Classics no motor 500, o CE,
precisariam evoluir, como já evoluíram, né, nas próximas Classics 350, para atender melhor o mercado brasileiro. Então, assim, ficamos esses 18 meses com o concessionário, como você bem disse, em São Paulo. Depois abrimos outras cidades aqui no estado de São Paulo, na sequência, né? Lançamos produtos, né? A sequência foi lançamos a marca aqui com a Classic 500, a Bullet e a Continental GT. Depois evoluímos para a Himalayan 411, fizemos alguns ajustes por conta da questão aqui da gasolina, tivemos que fazer alguns ajustes mecânicos que foram feitos, né? Então a marca aprendeu também a fazer isso. E a partir do quarto, quinto ano, a gente ganhou uma relevância mundial incrível, porque desde há 2 anos atrás, a gente é o país que mais vende Royal Enfield no mundo, fora da Índia. Então, a relevância que nós conseguimos ganhar competindo em volume, né, com países como o UK, como Inglaterra, onde é o berço da marca, hoje a gente vende mais que Inglaterra, do que os Estados Unidos, que também tem um mercado bastante desenvolvido e cuja marca poderia evoluir mais e entrou como uma subsidiária 1 ano e meio antes da gente, então nós ultrapassamos os Estados Unidos. Então, assim, a gente conseguiu, nessa jornada que você disse, sair de uma concessionária para hoje 25, e estaremos abrindo agora Belém e Cuiabá, nas próximas semanas, iremos para 27, cresceremos ainda mais para 30 concessionárias num curto prazo, sempre pensando, claro, em ter uma cobertura de vendas, mas sempre lembrando do pós-vendas. Então, desde o ano passado, desde o final de 2022, pós-pandemia, o nosso foco é o pós-vendas. A gente tem muito que melhorar, estamos muito atentos ao que os clientes têm nos dito, né? Lançamos agora a revisão a preço fixo, e a gente está querendo aumentar a cobertura. Então entendemos que agora o nosso foco nessa jornada, os últimos capítulos dessa jornada, Marcelo, é o foco no pós-vendas. É a cobertura de serviços, é o preço claro dito na hora da compra da motocicleta, né, que é a revisão a preço fixo, e principalmente treinamento e atendimento. Eu acho que os nossos clientes eles merecem ter o atendimento pronto, na hora certa, por um preço razoável e principalmente por pessoas treinadas. É isso que a gente está focando agora. Legal. E você considera que está dentro do planejado? Os desafios, a gente lidou com uma pandemia, né, que afetou muita gente, inclusive os mercados automotivo e de motocicleta. Você acha que está dentro do planejado? Vocês conseguiram superar o plano, talvez lá de 2017? Qual é a sua percepção? A Royal Enfield não é o Claudio Juste, né? A Royal Enfield é uma multinacional que atua na Índia e nos mercados internacionais através de distribuidores, e o planejamento sempre acontece de forma coerente com o que o top management, do que os meus chefes querem que aconteça. Não é o Claudio que decide o volume, não é o Claudio que decide o produto, né? Então, assim, a gente está sempre reportando e trazendo o potencial que o Brasil tem, os investimentos que precisamos ter para fazer um crescimento. E diferente de outras 7 marcas que eu trabalhei, Marcelo, é muito interessante, sempre houve na Royal Enfield a preocupação de fazer às vezes menos ou pouco, mas certo. Então lançar menos produtos, apesar que agora estamos lançando vários, mas lançar menos plataformas, menos produtos para focarmos e fazermos direito aquilo que estamos fazendo. Então assim, toda vez que a gente discutia, né, nos nossos anos financeiros, quanto tem seus volumes, nunca houve uma pressão de abra muito concessionário, dobre o seu volume. Não, a coisa sempre aconteceu como consequência de um plano diferente de marketing, de vendas, de pós-vendas. Então assim, não existia o planejamento, respondendo sua pergunta, de próximo ano tem que dobrar, hein? Não. O próximo ano tem que estruturar, tem que contratar pessoas. Contratamos agora mais 4 pessoas para engrossar o nosso time, né? Desenvolvimento de rede, vendas, acessórios, né? Tem uma pessoa exclusiva para isso agora, pós-vendas, marketing. Então assim, é interessante porque sim, houve um planejamento muito mais estrutural, muito mais de fazer um crescimento consistente e de longo prazo, para não ter que dar passo atrás, do que efetivamente pensar quanto que era a meta e quanto que a gente fez. O que eu tenho para dizer é que na Índia demorou-se 10 anos para sair de 50 mil motos ano para hoje 50, 60 mil motos mês. Então o Siddhartha, né, eu tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes, ele sempre falou, Cláudio, calma, vai com calma, eu sei que o Ocidente é mais afobado, é mais ansioso, não temos pressa, a gente vai fazer as coisas de forma a não olhar para trás, não dar braço para trás e sempre andando para frente. E é isso que nós fizemos. Né? Nós fomos crescendo na rede de forma bem parcimoniosa, a gente está no 7º ano agora
fechando em abril de 2024, né, saímos em 17, com apenas 25 concessionárias. Então, se olha outras marcas mesmo, não preciso nem falar muito, a maioria das marcas chegam aqui já abre 100, 120 concessionárias, nos primeiros 3 meses já abre 20, 25, não criticando. Isso foi inclusive minha escola, mas a Royal Enfield não é assim. A Royal prefere fazer da forma devagar, consistente, para que a gente possa testar o mercado, entender o produto certo. Fizemos várias alterações de produto, vocês já podem perceber agora, né, a plataforma J350, já temos a plataforma das Twins, né, 650, que está derivando outros modelos a serem lançados. Agora vamos ter uma nova plataforma do motor Sherpa também, né, que vem para agregar aí em termos tecnológicos. Mas o que eu tenho a dizer para você, sim, eu quero crer que a gente pode dizer que a missão está cumprida, mas não terminada. Sim. Existe muito ainda da missão a cumprir, existe muito ainda para a gente crescer. Mas assim, eu vejo às vezes muito, como você disse, né, críticos, pessoas que estão comentando, que não sabem do que a gente está planejando, não sabem da nossa filosofia, mas tem essa visão de todas as marcas, de que tem que crescer, de que tem... Não, a gente não tem que crescer, a gente tem que bem atender, a gente tem que estar defendendo a nossa filosofia. Então, quando eu ouço às vezes assim, o modelo tal flopou, o modelo tal não vendeu, cara, mas flopou comparado com o quê? Né? Então, assim, é interessante isso, porque a gente hoje já tem 70%, 67%, 70% do que a Fenabrave determina como custom, que é onde a gente atua. A gente não atua em outros segmentos. Eu não tenho scooters, eu não tenho baixa cilindrada, eu não tenho esportiva. Então, assim, dentro do que a gente se propõe, é ótimo. Por exemplo, na Índia, a gente tem mais de 90% no mercado que eles chamam de PST lá, que é o mercado mais de lazer, não é o mercado de trabalho, não é o mercado do commuting, do dia a dia. 92% dá 7% do mercado. Ok, estamos vendendo lá 1 milhão de motos por ano. É um mercado absurdo. Então, assim, é claro que a gente quer aumentar volume, é óbvio que a gente tem ânsia de alcançar outros mercados, é claro que queremos vender motos e fazer dinheiro, pelo amor de Deus, aqui não é uma empresa filantrópica, né? Mas, às vezes, a gente tem que entender, o mercado precisa entender que a Royal Enfield vai num outro passo. E se esse passo não está bom, então, assim, a gente não tem aquela ânsia comercial. Quem visita a nossa concessionária entende que não é uma concessionária comercial, vendedor de um lado, cliente do outro, vamos fechar negócio. Não, é uma concessionária mais acolhedora, para a gente bater papo, para conversar, para falar sobre motociclismo, para falar sobre passeios, e é isso que a Royal vai focar agora em 2024. Voltar à questão de Rides and Communities, que a gente chama, né, que é comunidades, motoclubes, e esse é o nosso planejamento para agora. E a gente espera continuar cumprindo, a gente espera falar missão cumprida novamente. Então a gente vai voltar de forma relendo, né, numa repaginação do que a gente começou lá em 17, 18, quando a gente tinha os grupos, quando a gente trabalhava muito a questão dos motoclubes, vendíamos poucas motos, 300, 500, mas ok. Era o que a gente esperava, para a gente evoluir com o produto, como fizemos, para a gente evoluir com pós-vendas e qualidade, e ainda há muito o que fazer. Então, assim, se ainda há o que fazer no pós-venda, se ainda há o que fazer em termos de produto, ok. Então, quando a gente estiver pronto no pós-vendas, pronto com o produto, aí sim a gente vai poder vender mais e mais e mais. Apesar que, né, eu estou feliz em dizer, a gente já bateu o recorde em novembro com 1.295 motos emplacadas, segundo o Fenabrave, e agora a gente vai passar de 1.750 motos, o que para a gente é uma coisa até inesperada, né? Novembro e dezembro foram meses que para a gente foi uma grata surpresa, foi algo até não planejado, mas resultado do bom trabalho que a gente vem fazendo perante os clientes. Começando a colher os frutos, né? E é exatamente isso, é colher frutos. Eu acho que a gente não tem que planejar quantos frutos você vai colher, você tem que planejar o quanto você vai adubar, planejar o quanto você quer que a árvore cresça, planejar o local que você está plantando a árvore, os frutos virão. Vamos lá, Cláudio. A próxima pergunta é sobre a montagem das motos. A Royal Enfield começou a montar as motos utilizando a estrutura, né, o facility da Afra lá em Manaus. A minha dúvida é, quais motos passam pela montagem lá em Manaus, na Dafra, e quais motos ainda são importadas? Porque começou com as motos importadas e aí mudou um pouquinho a logística. Queria que você explicasse um pouco disso. Isso, de novo, né, remonta lá atrás ao planejamento, né? Eu quero que vocês não me entendam mal. Não é que não existe planejamento, existe, mas o planejamento é mais na raiz do que nos frutos, né? Então, desde que nós viemos aqui para o Brasil, eu já deixei muito claro, e isso foi consenso coerente com o top management, que nós precisávamos de uma produção local. Precisávamos de uma produção local. Sim. E para que vocês entendam, nós iniciamos em 2017 a venda, mas até que o volume se justificasse, o produto certo fosse desenvolvido, não fazia sentido eu produzir. Então, nós preferimos esperar,
ter preços políticos, é importante que seja dito isso, porque o preço importado, da moto importada é um preço inviável para o Brasil, tanto é que todas as montadoras optam por fazer produção local, até as que estão chegando agora. E, como você bem disse, desde novembro do ano passado, novembro de 2022, a gente começou com uma parceria com a Dafra para a montagem das motos, né? Até então, como você bem disse, eram as motos importadas, CBU que a gente chama, né? Ou seja, as motos vêm unidades completamente montadas, construídas, e agora é esquema CKD, que é atendendo a legislação local, todo o PPB, né? Que é o Processo Produtivo Básico Brasileiro. A gente está trazendo motos que vêm kits montados, kits da Índia que são montados em Manaus. Respondendo a sua pergunta, hoje todos os modelos do nosso line-up já tem a linha de montagem pronta, é uma linha que veio da Índia, inclusive, que a Dafra usa esses equipamentos, né, e a mão de obra local, gerando empregos, inclusive, com fornecedores locais, inclusive, o que ajuda o nosso pós-vendas, para montar as motos. E respondendo a sua pergunta diretamente, todos os modelos que nós temos e traremos são previstos serem montados localmente. A nossa ideia é não trazer mais produtos importados, não trazer nada CBU. A ideia é trazer sempre CKD na medida que a gente for lançando os produtos. Entendi, mas nesse momento a gente está gravando esse vídeo em dezembro de 2023. Quanto da linha atual está passando por lá? Tudo já? 100% da linha já está passando em Manaus ou ainda das não? vendas, você quer dizer? Da montagem CKD. Isso. Das nossas vendas atuais, eu posso dizer que 90% já é montado em Manaus. Legal. Do que a gente monta. Ou seja, na linha lá de Manaus, que você citou, eu já hoje monto Hunter, Himalayan, Scram, Interceptor, Continental GT, a gente já monta todas as motos lá. Meteor, Classic, entendi. Todas. Então na verdade você consegue montar lá, mas também se houver necessidade... Isso, esse é um ponto interessante, né? Como a gente iniciou o nosso modelo de negócio CBU, importado, a gente fez todo o desenvolvimento de canal para trazer as motos da Índia. Sim. Quer sejam para o Santos, Itajaí, agora estamos trazendo para o Navegantes. Então nós temos esse modelo pronto, que é o momento que eu quiser apertar o botão, eu trago. Com a vinda da Dafra, eu consegui alternar a produção à importação. Então eu tenho os dois modelos. Então, por exemplo, a Hunter, houve uma curva de aceleração que começou em setembro as vendas, né? Quem olha os emplacamentos já percebe, de 99 a gente está quase chegando a 500 agora. Eu trouxe importada. Então, assim, independente de custo, porque é óbvio que trazer importada é muito mais custoso do que eu comprar uma moto de Manaus, montada em Manaus, eu não deixo o mercado desassistido. E aí você vai falar assim, nossa, como ele é bonzinho com os clientes. Não, eu sou responsável com a minha rede. A minha rede é exclusiva e só vende Royal Enfield. Se eu não tiver volume, eu não tenho lucratividade. Então eu tenho para te dizer que não é 100% hoje montado, porque eu preciso de um volume além daquele que tanto a lei me permite como a Dafra se contratou comigo. Então assim, a Hunter, por exemplo, é um exemplo que eu tive que trazer motos importadas porque o que está sendo demandado é maior do que a minha produção local. Perfeito. E eu custo mais, eu gasto mais para eu não deixar minha rede desassistida. Sim. Isso sustenta no longo prazo? Claro que não, isso não sustenta no longo prazo, porque eu acabo tendo que aumentar preço de moto para bancar a moto importada. Sim. E daí eu não atendo no mercado do mesmo jeito. Então o que eu estou fazendo? Eu estou preparando melhor com a Dafra, recontratando agora os volumes para 2024, para que, de novo, volto a dizer, para que eu evite trazer a moto importada. Agora, se preciso for trazer a moto importada porque houve uma demanda, eu vou atender a demanda. Até porque o meu negócio aqui, eu falei para vocês os números, é 1.295, é 1.750 motos. A Índia vende 67 mil motos num mês. Nossa. Então, a matriz está sim disposta a investir no Brasil e fazer as coisas da forma certa, que é o produto certo, na hora certa, com uma renda rentável. Então, eu tenho os dois business, é verdade. Eu posso trazer importado a hora que eu quiser. Eu nunca fechei essas portas. Você tem mais flexibilidade no caso, E eu tenho mais flexibilidade para atender o mercado, é isso. Perfeito. Essa era uma curiosidade grande que eu tinha e legal que você explicou de uma forma que eu... Ficou claro. Porque eu achei ou ia migrar e você ia parar de fazer mas não, você tem essa capacidade de trabalhar dentro da capacidade de produção. As nossas plantas em Chennai, e completar. As nossas plantas em Chennai podem despachar para o Brasil tanto motocicleta, que são homologadas, isso é importante dizer também, sim. A gente homologou CBU e CKD, gastamos duas vezes. Sim. Então ela pode tanto montar a motocicleta, porque ela está aprovada no Brasil, todas, inclusive a Hunter, e ela pode montar kits e trazer os kits para a gente. Então a gente monta os kits aqui.
Cláudio, falando da linha atual, você falou que tem uma Classic 350. Tem. Mas com a linha atual de hoje, dezembro de 2023, Ok. porque a gente sabe que tem modelos lá fora que vão chegar aqui ao nosso mercado. Se você tivesse que escolher uma única moto, você não vai poder mais andar em nenhuma moto. Não posso. Qual moto da Royal Enfield, da linha atual, você escolheria? Posso dizer que eu rodei com todas as motos bastante, né? Inclusive com os lançamentos, já fui para o Himalaia, já rodei com a 450 também e com as outras Super Meteoras, as outras motos que virão. Cara, eu tenho isso de forma muito clara na minha cabeça. A moto para todo uso, independente de necessidade que eu precise, é a Himalaia. A Himalaia 411 foi a moto que eu mais rodei. Eu cheguei a inaugurar concessionárias, né? Quando a gente inaugurou o Brasil inteiro, eu inaugurei Porto Alegre. Eu fui de Himalaia até Porto Alegre e cara, eu não esqueço de dizer, a viagem foi embaixo de chuva, foi dezembro de 2022, estava chovendo muito, mas muito, 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 porque parece que Santa Catarina estava embaixo d'água, e eu fui de Himalaia, uma moto que anda na chuva, uma moto que anda no tráfego super intenso ali na região de Florianópolis, na BR, e ela vai bem com o pneu que tem, misto, ela pega a buraqueira da cidade de São Paulo, ou seja, para uso urbano é perfeita também. Sim. Tem as malas laterais que permitem que você carregue um monte de bagagem, que eu adoro carregar nas malas, ainda botar uma mochila estanque em cima. Eu já fiz Serra do Rio do Rastro, Corvo Branco, já viajei para Santuário do Caraça e a Estrada Real. Animal. Já subi para o Nordeste também com essa moto. Cara, é uma moto a toda prova, é uma moto que está super ajeitada, super ajustada e que assim... é um conforto que eu nunca vi. Eu já pilotei outras motos, eu já tive outras motos antes da Royal Enfield e andei com motos perfeitas, fabricadas no Brasil, ótimas, mas eu tenho para dizer, cara, experimente a Himalayan e vocês vão se surpreender com o custo-benefício que essa moto traz para quem tiver. Eu ficaria dividido entre Interceptor e Scram. Se tivesse que responder essa pergunta, eu ia ficar ali meio balançado entre as duas. Porque são as minhas favoritas. A Scram é uma releitura que é totalmente diferente. É uma moto com aro 19 na frente e mudou todo o comportamento dinâmico da Himalaia que tem aro 21. Adorei a Scram. E a Interceptor, desde a primeira vez que eu andei... A Interceptor tem um conjunto motor-transmissão, cara, que eu não tô para ver ainda. Aquele câmbio de 6 marchas associado a um motor de 47 cavalos. Para quem anda aqui na região de São Paulo, é que eu não ando muito pro interior, né? Mas quem pega Castelo, Bandeirantes, a própria Dutra, é uma moto que entrega potência, entrega velocidade, é muito boa. Que bom que você gosta. Vamos lá, prosseguindo aqui. Na sua visão, o que é hoje o grande diferencial da Royal Enfield no Brasil em relação a outras fabricantes? Por que a pessoa que está acompanhando essa entrevista, na sua visão, deveria considerar, na hora de comprar uma moto hoje, dar uma passadinha ali na Royal Enfield? Um mercado como o indiano, que não posso dizer que é desenvolvido, mas é gigantesco, né? A Índia emplaca um Brasil a cada 20 dias. Ou seja, que o Brasil emplaca em um ano, a Índia emplaca em 20 dias. Então é loucura, são 20 e poucas milhões, 20 milhões, mais de 20 milhões de motos por ano. E na Índia, Marcelo, há uma segmentação, há uma divisão diferente que é bem legal, que chama lazer, é leisure, né? Que eles chamam PST. E assim, é isso. Ou você tem uma moto para o trabalho, ou você tem uma moto para o lazer. Sim. Aí deriva, né? Aí tem a Custom, tem a Cruiser, tem a Trail, tem a Scooter. Aí vai do gosto de cada um, vai da afinidade até visual com cada uma, né? Mas assim, eu gosto dessa divisão. Ou é lazer ou é trabalho. A Royal vem se especializando em fazer motos que dão prazer, tanto pelo visual, quanto você andar na rua e a pessoa olhar com simpatia para você naquela moto, quanto o cara abrir o vidro e perguntar, caramba, que ano que é essa moto? Quanto custa essa motocicleta? Linda, hein? Parabéns! É o que você mais ouve. Sim. Linda moto, hein? Parabéns! Ou seja, as pessoas te veem, as pessoas te assediam, não no sentido de querer competir com você, acelerar, vou mais rápido que esse cara. Não, a nossa moto não tem essa pegada. Ou então o revólver, me passa essa moto aí que eu preciso dar uma de gatinho lá na comunidade, não sei aonde, no morro, né? Não querendo falar, mas é o que normalmente acontece. Ou então para roubar, para tirar peça. Não. A nossa motocicleta vai trazer a quem estiver utilizando esse prazer de estar de bem, tá de boa, tá ali, exclusivo, uma moto diferente, com uma cor diferente, porque a maioria das motos ou é verde, ou é prata, ou é preta, ou é branca, Sim. né? A nossa moto não. Se você olhar a moto, ela tem duas cores, ela tem uma gama de acessórios super legal, como você bem disse. Então eu diria que o diferencial da Royal Enfield, além da história que ela carrega consigo, além do legado que a motocicleta faz por ser de ferro, por ser uma releitura de uma moto dos anos 70, uma Café Racer, ou uma Interceptor, que é uma moto que já existiu lá atrás, né? Sim. Você que conhece bem da história do motociclismo,
e quem pesquisar vai verificar que todas as nossas motos, a mesma Meteor, elas são releituras de motos, né? A própria Bullet, que é um ícone, ela vem desde 32, muito fiel ao que era no início. Então assim, você consegue ter uma moto atemporal, uma moto que viveu por décadas, com injeção eletrônica, ABS duplo, com garantia de 3 anos, agora em 2023. Então a primeira parte é essa. Uma história que é só nossa. Ninguém consegue contar a história da Royal Enfield porque é nossa. Não dá para uma outra marca falar de uma história que é nossa, né? Então cada marca tem sua história e cada pessoa tem lá o seu poder de escolha de ter mais afinidade por uma ou outra marca, né? Então eu diria que o primeiro ponto e primeiro aspecto é você estar com uma marca, com uma moto que é uma moto de grife, por assim dizer, né? Eu acho que o segundo ponto é essa questão da comunidade que a gente conseguiu criar aqui no Brasil, das pessoas que se juntaram por serem usuárias de motocicleta Royal Enfield. Então eu acho que as nossas concessionárias, elas são muito felizes da forma como foram montadas, né? Com as pessoas que nós escolhemos, nossos parceiros, eles compraram muito a nossa ideia nesse sentido. Então, existe em cada cidade que a gente nomeou um concessionário, um grupo ao redor da concessionária que se reúne para tomar um café, que se reúne para bater um papo, que se reúne para falar de motocicleta, de customização. Todas as nossas motos são, como eu diria, um papel em branco para você serrar, cortar. Não são motos extremamente tecnológicas, então você não tem problema com, agora a injeção não está dando certo, o meu fio aqui quebrou. Não tem nada disso. É um motor simples, é uma moto que você pode mudar, customizar da forma como você quer. Então eu acho que esse é um outro aspecto que a Royal Enfield traz de diferencial para quem quer vir para a marca, né? E terceiro, que eu acho que é uma marca que é inclusiva, sabe, Marcelo? A gente sempre, nos nossos passeios, nos nossos eventos, a gente quer chamar todo mundo de todas as marcas, a gente quer participar dos eventos, como alguns eventos que nós participamos nesse ano de 23, que foram bem legais, que a gente pôde aumentar um pouquinho mais do conhecimento. É uma marca que quer crescer organicamente, não comercialmente, não é uma marca de massa que vai para a televisão e vai mais para o digital, vai mais para a experiência. Então eu diria que a Royal Enfield está mais focada em vender uma experiência para as pessoas, principalmente nesse mundo pós-pandemia, onde todos ficaram cerceados de liberdade, sim. Ficaram de máscara, sem poder respirar, ficaram sem poder conversar, interagir. O ser humano é um ser sociável. E a motocicleta é o melhor dos elementos, dos instrumentos para você sair com ela e ver um show de rock, ir num bar que junta motociclista, ir numa barbearia que tem uma pegada para moto, passear, independente da marca. Essa é a pegada da Royal Enfield. E aí as pessoas naturalmente chegam, nossa, mas é um estilo legal, é cool, é legal, poxa, eu quero ter esse estilo para mim, eu quero ser exclusivo. Então eu acho que a Royal Enfield consegue dessa exclusividade porque ela não é massificada, ela é uma moto que te traz notoriedade por onde você passa. Cláudio, quando a Royal Enfield chegou no Brasil, ela fez bastante barulho, principalmente, claro, pelo visual, diferente de tudo que a gente tinha no Brasil, mas principalmente pelo preço. O preço era um ponto muito citado. Agora é uma questão muito falando sobre o outro lado, que é o público, que é quem está assistindo a gente. Que era o preço. O preço é muito bom, o preço é muito bom, o preço é muito bom. E com o passar dos anos, começou-se a criar uma percepção de que as peças talvez estão um pouquinho acima do que o pessoal que gostou muito do preço considera, e também na questão das revisões. Eu sei que vocês monitoram tudo isso, essa é a lição de casa de toda empresa, né, que se preza do tamanho da Royal Enfield. Eu queria saber como você analisa essa percepção que muitos nas redes sociais a gente consegue ver, eles questionam a questão dos preços. A moto tem um preço bacana, mas o preço da peça... Qual que é, na sua análise, o que gerou essa percepção por parte do público? O posicionamento de preço é um dos pilares super importantes desde o início da marca aqui no Brasil, né? É uma estratégia que eu venho utilizando desde 2017. É claro que os produtos evoluíram, a gente trouxe muito mais melhores acabamentos, muito mais tecnologias, né, de injeção, de ABS, que fizeram com que as nossas motos fossem mais dirigíveis, por assim dizer, né, em termos de conforto. Isso tudo agregou um pouco de preço, né? Não teve jeito. Houve também as crises todas aí de frete, de pandemia, de falta de componentes, tudo isso foi uma conturbação geral que acabou trazendo um problema sério de montagem, lembrando que a nossa logística é bem complexa, né? As motos saem de Chennai, tem que dar transporte rodoviário até o porto, pegar um navio, vir a Itajaí, para depois de Itajaí ser distribuído. Agora com o CKD da Índia vem até Manaus, tem que passar por um rio, que às vezes tem água, às vezes não tem água, para chegar o componente, para montar por um terceiro que tem a sua taxa, para depois entregar, e esse terceiro tem que entregar para a gente a moto que vem de Manaus até São Paulo, para de São Paulo ser distribuído para o Brasil. Então assim,
Tudo isso é uma complexidade que às vezes não interessa muito para o cliente, que ele quer o produto, ele quer o preço acessível, mas ainda assim a gente tem trabalhando muito forte para ter efetividade, para ter eficiência e oferecer uma boa opção de upgrade. E é isso que a gente quer, oferecer uma moto de 350, oferecer uma moto de 411 ou uma 650 que seja acessível. E a acessibilidade não está só na compra, a acessibilidade está no custo de manutenção e de ownership, que a gente chama, que é o custo de posse, né? Perfeito. E aí, o que a gente tem percebido, Marcelo? Houve realmente muitas críticas, basicamente porque 90-95% das motos que rodam no Brasil, né, no Brasil inteiro, 90-95% são de duas marcas que você acha peça em todo lugar. Sim. Então, a pessoa que critica, ela compara a peça genuína, a peça original numa concessionária com uma peça de um serviço independente, uma peça não original do mercado paralelo. Isso, é o nome correto. Que às vezes é do mesmo fornecedor. Sim, o fornecedor entrega para montagem e entrega para o mercado paralelo. Isso não acontece na Royal. A Royal Enfield, ela traz as peças ainda da Índia, agora a gente está nacionalizando as peças com a montagem aqui em Manaus, né? Então, por conta até do processo produtivo brasileiro, a gente tem que começar a ter itens como kit de transmissão, itens como manopla de freio, itens como espelho retrovisor, que é caiu quebra, a gente começar a produzir no Brasil. Ainda assim, tem uma série de burocracias fiscais, de compra, então a gente ainda está melhorando essa ideia, porque não está tão fácil, por incrível que pareça, substituir um produto importado pelo nacional. Às vezes o FOB lá na Índia é até mais barato do que aqui no Brasil, você sabe, mão de obra é caro, os impostos são caros, então são estudos que nós estamos fazendo, mas a gente não pode deixar a máquina parar, né? Então assim, houve num primeiro momento esse comparativo. Pô, mas aí o cara compra uma motocicleta Royal Enfield, ele não acha a peça no paralelo. Não acha porque não faz sentido pelo volume alguém desenvolver, não acha porque, se for pensar, a peça também não é tão cara assim, né? Hoje a gente tem revisões que estão bem à cara das pessoas, né? Que são as revisões de preço fixo. Então quem compra, por exemplo, uma Himalaia, ela sabe que vai pagar R$430 numa primeira revisão. E o que é legal é o seguinte, Marcelo, com essa revisão a preço fixo que nós fizemos há quase 1 ano e meio atrás, a gente dá à pessoa a transparência de, olha, você vai comprar essa moto, vai pagar 22, 23 mil reais, esse é o custo. Você concorda em pagar esse custo? Não concordo, não vou pagar 430 mil reais, 430 reais não. Ah, então tá bom. O que eu só quero também dizer é que esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é que são pessoas acostumadas a duas marcas que vendem 90% do mercado e aí quando fazem a comparação, faz essa comparação porque a gente não tem a peça, né, no serviço independente, né, além das nossas concessionárias. A segunda comparação, né, tem a ver com a mão de obra também, né, que no serviço independente, numa oficina não autorizada, o custo da mão de obra é mais baixo. Mas tem um segundo ponto. Existem também algumas estratégias de marca que estão fazendo custos de revisões ou de reparos subsidiados. E a gente sabe que não é aquele custo. Não dá para você comprar uma moto e achar que R$100 é o preço de uma revisão numa concessionária autorizada. Sim. Não tem como. Então assim, nós nunca quisemos fazer isso em relação ao custo de manutenção e com relação ao custo de aquisição. Quando tivemos que aumentar preços, nós tivemos que aumentar preços, isso é uma decisão global, um posicionamento global. Quando a gente precisou aumentar e reajustar, a gente reajustou pouca coisa, né, as manutenções, mas o custo que você vê hoje é o custo real, não é um custo subsidiado. Porque eu não consigo, a longo prazo, ter custo subsidiado. Eu não consigo para sempre dar custo subsidiado. Então é uma estratégia de você vender moto no primeiro momento, mas que depois de 2, 3, 4, 5 anos, a gente espera que a pessoa não venda a moto, né? A gente entende que os nossos clientes, eles compram Royal Enfield, ficam 2, 3, 4, 5 anos, muitas vezes até colecionam as motocicletas. Então a gente costuma ser honesto no preço que a gente põe desde o início. Agora, esse preço, ele é um preço alto, é um preço baixo? Comparado com as oficinas autorizadas ou as concessionárias, está na média. A gente fez esse estudo. Bem como você falou, gostei da sua pergunta, que já incluiu parte da resposta. A gente está atento, a gente está comparativo e a gente compara com os líderes do mercado. E quando eu pego uma moto de baixa cilindrada ou média cilindrada do mercado, feita na concessionária, a gente está competitivo na revisão até os 30 mil quilômetros. É claro que se você pegar e comparar com um serviço não autorizado, aí não tem como comparar, né? Porque eu começo a vender peça não original, que não é a minha intenção. Né? Acessórios também. Os nossos acessórios eles são feitos para dar um matching perfeito para a moto. Se você quer comprar um acessório feito aí fora, vai funcionar? Pode ter qualidade? Pode sim, mas ele não foi desenvolvido até para prover a garantia do produto, né? Então, assim, eu concordo com o que você disse, a gente está tentando, é realmente um ponto, porque a gente entende que se a gente quer atingir os upgraders, se a gente quer pegar as pessoas, a gente tem que dar manutenção que eles estão acostumados a ter.
que é uma moto 160, que é uma moto 250. Então, assim, eu não posso fugir dessa pergunta falando assim, que pena, eu não tenho pressa não paralela. Não. O que eu preciso é fazer um trabalho com ganho de escala. Agora que eu estou começando a vender 1.600, 1.700, 2.000 motos por mês, eu consigo ter uma frota circulante maior. Afinal de contas, já vendeu mais de 33 mil motos. Então, com 33 mil motos, é mais interessante para um fornecedor local passar a me fornecer por um preço competitivo. E é isso que eu quero fazer. Mas sim, estamos preocupados com a questão do custo de posse, porque não basta você ter um custo para aquisição, você tem que dar para a pessoa uma oportunidade de reparo que não seja fora da realidade. Né? Entendi, perfeito. E a realidade do Brasil é, como eu te disse, muitas vezes manutenções feitas fora da rede. Sim. Então, Cláudio, continuando o que a gente falou agora de preço de moto, preço de peça e revisões. Falar de pós-venda. Como que vocês, porque o pós-venda para mim eu acho que é algo, você acabou de falar isso na verdade também, é algo essencial para quem comprou uma moto. Se o pós-venda é bom, o cliente está fidelizado, o cliente vai ficar satisfeito, ele vai falar para o amigo, para o outro, que se ele comprar a moto daquela marca, ele está bem porque, no caso dele, ele vai lá, revisão tudo certinho, tem a peça, tudo, beleza. Como que a Royal Enfield monitora a sua rede, que como você falou, processo responsável, crescendo gradativo, a gente está controlando ali da melhor forma. Como vocês monitoram no Brasil? Tipo, eu sei que essas coisas são coisas que não vai para fora e provavelmente você não vai falar aqui, mas como você monitora? Qual é hoje o seu melhor pós-venda? E qual pós-venda que precisa dar uma ajustadinha? O que você faz nesse sentido? Você, naturalmente, sua equipe junto com você, de monitorar para garantir que o pós-venda esteja compatível com tudo que você está falando aqui. Desde o início das nossas operações, mesmo com o concessionário, a gente tem uma pesquisa de satisfação de cliente. Então toda vez que você compra uma motocicleta, você recebe duas pesquisas. Uma em relação ao processo de venda, como que foi, se foi oferecido acessório, se a moto foi entregue no momento certo, se a moto foi entregue em perfeitas condições. Depois uma segunda pesquisa rapidamente sobre o produto. O que você está achando do produto, o desempenho do produto, está feliz e tal. Beleza. A partir do momento que você faz a primeira revisão, você já recebe uma outra pesquisa para você saber como foi o atendimento. Se já teve a peça, se o preço cobrado foi justo, né? Tudo isso. E a gente tabula isso, né? Tabula e a gente consegue compilar quais são os melhores concessionários, as melhores práticas que a gente tem. Legal. Esse é o primeiro ponto. Como contramedida aos problemas que a gente enfrenta, a gente dá treinamento, a gente dá notificação, a gente está para e passo com os nossos representantes de campo atendendo a rede. Então tudo isso a gente acompanha com ações de contramedida. Mas de forma estratégica, como é que a gente está controlando melhor o atendimento de forma a melhorá-lo? A gente tem 2 ou 3 pilares que eu posso citar que são bem relevantes. O primeiro, a gente já tem 33 mil motos rodando. Boa parte delas estão em São Paulo, porque eu comecei na cidade. Sim. Depois do estado, porque a gente já tem quase 8 ou 9 concessionárias já em São Paulo. E então a maior frota está aqui. Então o primeiro ponto é cobrir aonde eu vejo que a moto pode não ter dado problema, mas o cliente comprou, ele precisa fazer revisão, até para ter a garantia. E ele precisa ter o agendamento, ele precisa ter o pronto atendimento. Ele não pode chegar e falar, olha, não consigo ser atendido. Então assim, nós estamos expandindo em processo de ampliação com os próprios concessionários atuais ou com outros para abrir novos pontos de atendimento nas cidades onde a gente entende que tem essa demanda. Então já abrimos uma nova concessionária em São Paulo. Hoje, além de Moema, além de na Zona Leste, na Serra do Japira, a gente tem mais uma concessionária na Rogaipá, né, que fica ali na Vila Leopoldina. Então o que vem a trazer mais baias, vem trazer mais serviços para a gente poder atender esse cliente de pronto. A gente tem outras concessionárias que estão abrindo no interior de São Paulo, né, com pontos de serviço, basicamente, que são concessionárias completas, né, que tem peças, serviços e vendas de motos, mas a gente está abrindo nesse sentido. E a gente também está indo para, por exemplo, Belém, a gente está indo para Cuiabá, onde a gente percebe que existem já clientes interessados, mas que não compram uma moto porque não teriam um serviço. Então são 2 tipos de coberturas que a gente quer. Primeiro, capacidade, né, para poder atender, e segundo, cobertura. Estar onde nós não estávamos. Então esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é o aumento na questão de peças, disponibilidade de peças. Hoje a gente tem muita disponibilidade, mas se faltar um item, a moto não pode ser entregue. Então assim, não basta o que a gente tem hoje, a gente precisa ainda melhorar. E com a disponibilidade de fornecedores locais, fornecendo já para a planta, a nossa ideia é pegar os itens de maior giro e também contar com esses fornecedores locais. Então existe um processo burocrático, existe um processo de compras interno, que a gente está correndo na medida do possível para poder ter essa disponibilidade. Porque você imagina, eu preciso de um item, eu preciso trazer importado da Índia, são 3 meses, são 60 dias que eu preciso contar para essa peça chegar. Uma vez tendo fornecedores locais, eu consigo atender de forma melhor o meu cliente. Então, a segunda parte é a disponibilidade. E o terceiro é a capacitação e treinamento dos nossos
produtivos, né? Existe um turnover natural na rede e a gente espera, com a abertura de novos concessionários, um pessoal de campo mais atuante, né? Como te disse, reforçamos a equipe de pós-vendas. A ideia é a gente fornecer no tempo certo, o serviço certo, feito certo da primeira vez. É isso que a gente está focando desde janeiro do ano passado. Entendi. Mas ainda há o que fazer. Agora eu quero saber sobre novas motos. Toda vez que o Genial, que eu já tive o privilégio de entrevistar ele, o Siddhartha Lal, aparece com alguma moto nova lá na Índia, já começa aqui no Brasil, por conta dessa revolução das redes sociais, da internet, a informação chega muito rápido. E às vezes é rápido até demais, talvez, né? O pessoal aqui começa já a ficar, pô, quando chega a moto demora e nunca chega. Só que a gente sabe, quer dizer, a gente não, né? No caso eu, que trabalho com isso, estudando isso, sei que tem um tempo entre a revelação mundial, chegar na Índia, e ele vai começando a ser lançado em alguns mercados, na maioria das vezes na mesma sequência, até chegar no Brasil. Existe uma estratégia, existe um plano que sempre é seguido, e não é porque ele apareceu lá, o chefão apareceu com a moto lá na Índia, que a moto já vai estar na concessionária na semana que vem, né? Eu queria que você explicasse um pouco sobre essa logística entre uma nova moto aparece lá com o Siddhartha, lá na Índia, até ela chegar aqui no Brasil. Porque tem um caminho que muitas vezes o pessoal não entende. E aí você naturalmente vê lá nas suas redes sociais da Royal Enfield que o pessoal, cadê a Super Meteor? Cadê a Himalaia? A Himalaia 450 acabou de ser lançada na Índia e o pessoal já está pedindo. Eu queria que você explicasse um pouquinho disso, porque eu acho que é uma curiosidade e nada melhor do que perguntar direto para a fonte sobre isso. Legal, Marcelo. Boa oportunidade essa. Esse frenesi, essa loucura pelos lançamentos, né, tá muito ligada à forma como o brasileiro entende qualquer produto, né? Eu sempre, conversando com a matriz, eu sempre falo, olha, o Brasil ele tem dois drivers principais, dois motivadores, preço e produto. Então assim, produto é super importante. Existe um novo lançamento, o brasileiro vai lá, compra um novo celular, ele vai lá e quer ver o novo produto, quer ir na loja para conhecer e andar na motocicleta nova. Então, e é assim, claro que todo ser humano ele é ávido por novidade, mas como brasileiro não existe. E esse sucesso, ser o top seller no mundo de vendas da Royal Enfield, exceto a Índia, fora da Índia, tá ligado a isso. A gente tem tanto lover, tem tanta gente que é aficionado pela Royal Enfield, que é louco pela Royal Enfield, que já tem 2, 3 motos. Eu conheço várias pessoas que têm 4, 5 motos, que colecionam, que andam. E assim, é um frenesi que essa pessoa traz, que pra gente é super legal, a gente gosta pra caramba, e que eu tenho tentado levar sempre pra matriz nesses anos todos, para que a gente tente encurtar esse ciclo que você bem comentou. Então tem duas coisas. Um é ciclo de necessidades de homologação, de produção do kit, de adaptação do produto, porque aqui no Brasil é extremamente específico, né? O Brasil tem a Promote é o único certificação, homologação que existe no mundo da forma como é, né? Em termos de transientes de aceleração, para que você meça emissões, para que você leia ruídos, questão de frenagem. Então é muito específico. Tanto é que muitos produtos que vocês já sabem que não estão no Brasil, não é porque a marca não quer trazer. Pelo amor de Deus, vocês acham que eu, na posição que eu estou, eu não vou querer trazer um produto novo? Poxa, se eu tenho uma Super Meteor pronta, disponível, como foi o lançamento, que inclusive você participou da Meteor. Não foi, mas os amigos foram. Interceptor você foi. Isso. Na Interceptor você foi para a Califórnia. Alguns amigos que mandamos para lá, né, jornalistas brasileiros que foram para o lançamento global. Pô, se eu pudesse ter no dia seguinte, por que eu não teria no dia seguinte? É algo que agrega ao meu portfólio, né? Não vou pensar, mas nossa, eu vou vender menos Interceptor. Não, é totalmente contrassenso. Ela não está entre nós ainda porque eu preciso homologar essa moto e aí tem que passar por ruído. Emissões nunca foi um problema para a Royal Enfield, nunca. A gente tem injeção eletrônica, a gente tem todos os catalisadores, nunca foi um problema, atende todos os estados do mundo aí por aí onde ela está. O problema normalmente é ruído. E aí eu não consigo, eu preciso fazer um round de testes para eu adaptar o produto, para daí eu levar para a produção, preparar meu fornecedor, para montar o kit, para trazer a peça, para montar em Manaus. É muito complexo. Então assim, eu gosto muito desse frenesi que é criado. Claro que prejudica um pouco as nossas vendas, porque o cliente que hoje visita o nosso concessionário, ele olha uma Twin e ele fala assim, mas está vindo a Super Meteor, como será que é? Né? Aí começa a ter um monte de vídeo, compre, não compre, ande, não ande. Cara, faça um test ride e verifique, talvez não seja a moto para você, né? A Meteor é uma grata surpresa, é a moto que mais é vendida hoje, a Hunter está ultrapassando a Meteor, acho que agora em dezembro provavelmente vai ultrapassar, mas assim,
é um ciclo, primeiro, parte da resposta, que precisa ser cumprido, né? Não tem nem como eu produzir uma moto contra as emissões, contra ruído, até porque eu não consigo o CAT, a homologação, a documentação para eu poder vender, né? Eu não conseguiria emplacar a moto. Sim. Então, assim, é uma questão governamental, é uma questão de legislação. É óbvio que eu quero trazer a Himalaia 452, claro, para ontem. Ah, não, mas é porque ele tem o estoque antigo. Não, a gente é super planejado, não tem essa questão, né? Tá tudo muito planejado já. Quando vai trazer? Não sei, porque não sou eu que emito o CAT, não sou eu que faço emissões, não sou eu... E são só 2, 3 laboratórios no Brasil que fazem. A gente, sim, como Royal Enfield, não consegue montar um laboratório que seja certificado ainda pela autoridade governamental federal para eu poder fazer as minhas homologações. Eu conto com terceiros. Esses terceiros prestam serviços para todas as marcas. Sim. De 2, 4 rodas, triciclos, caminhões, tudo. Então, assim, é extremamente afunilante. Agora mudamos para a Promote 5. Né, o que torna ainda mais, principalmente emissões, mais restritivo ainda, não é um problema pra gente, como eu já disse, mas assim, a minha intenção na posição que eu tô, é óbvio, como estratégia, que é a segunda parte da pergunta, é trazer o quanto antes. A gente tem aqui a liberdade, né, isso me dão essa alçada, eu estou muito feliz também, de novo, volto a dizer, na minha satisfação em estar aqui na Royal Enfield nesse projeto há 7 anos, que eu completei dia 12 agora de dezembro, 7 anos de Royal Enfield. A gente pode trazer o produto que a gente quiser. Né? A minha decisão é trazer todos os produtos, né? Exceto se realmente não houver, nas pesquisas que a gente faz junto com o marketing, um volume mínimo que justifique, porque cada produto que eu trago, eu preciso ter peça de reposição, eu preciso ter uma rede treinada, eu preciso ter espaço na rede. Hoje quem vai numa rede de concessionárias hoje fica até confuso, porque além das plataformas, né, JP, que a gente tem AD, que é a 411, a 350 e a 650, a gente tem uma variedade de cores gigante, enorme. Então, sim, o cliente hoje ele tem várias combinações de cores. Então, assim, tudo isso traz uma complexidade para catálogo, para venda, que às vezes não justifica. Eu também tenho que fazer esse estudo. Mas sim, a ideia é trazer todos os produtos lançados, por isso que houve uma cobertura tanto para Super Meteor, agora teve para Shotgun e também teve para Himalaia, né? Então, jornalistas brasileiros foram para o Himalaia, lá na Índia, jornalistas brasileiros foram para acompanhar o lançamento nos Estados Unidos da Super Meteor e agora da Shotgun em Los Angeles. Então, assim, é óbvio que a gente quer deixar o mercado informado, né? Poderia ser até um contrassenso para algum que pensa, falar assim, não, nem fala que lançou, fica quietinho. Não, cara, a Royal é uma marca que procura ser transparente com os seus usuários, com os seus clientes. Se a gente vai lançar quando? Eu não sei, eu dependo do governo, eu dependo da homologação. Então, assim, virão as motos? Virão as motos. Eu só tenho a dizer o seguinte, que às vezes a gente procrastina, às vezes a gente posterga o prazer de ter uma motocicleta esperando o futuro. Às vezes a gente deixa de ter um bem, deixa de fazer um agrado, deixa de tomar um bom vinho que deixa guardado na adega, porque eu vou abrir numa condição especial, eu vou abrir quando eu fizer algum aniversário. Não, aproveite, use o dia passa. Então, acabamos de lançar a Hunter, que houve uma grande expectativa também. Dia seguinte a Hunter, a primeira pergunta é, quando que vem a Super Meteor? Acabamos de lançar a Hunter. Então, assim, o que eu digo é o seguinte, ande, faça um test ride. Se aquela moto é para você, não perca a oportunidade. Ah, mas como será a Super Meteor? Cara, como será o dia de amanhã, ninguém sabe, a gente não sabe nem se está vivo. Então, assim, eu por experiência própria, hoje eu tô com uma Classic, é uma moto que é minha, eu não vou vender ela, eu vou ficar com ela, independente se vai vir a Super Meteor, se vai vir a Super Classic. Cara, tudo me pergunta, mas agora, saiu uma notícia agora, recentemente, antes de ontem, vai ter derivações da 452, que serão outras motos. Cara, o que eu tenho hoje, a condição que eu tenho, é uma Classic 350. Ok, se lá na frente lançar uma Classic 650, ok, eu vou testar, eu vou gostar, vou vender a minha 350, vou comprar uma 650, vou ficar com as duas, eu não sei. Mas eu acho assim, as pessoas, elas têm que parar de ser tão ansiosas, eu sou ansioso, eu tenho aprendido isso muito com a Royal Enfield, até na velocidade com as motos que a gente pilota, a forma como a gente vai de forma mais easy riding, mais tranquila, tem me tranquilizado a mente também. Então eu acho que, claro, todo mundo tem o direito de esperar, todo mundo tem o direito de perguntar. Eu estou sendo muito honesto e sincero para vocês. Sim, as motos virão, sim, elas estão confirmadas, mas eu não dependo só de mim, eu dependo de toda essa logística que eu expliquei para vocês agora. Complexo, hein? Meu Deus. Mas vamos lá, além da legislação de ruído, que não é compatível com a da Europa, que gera esse problema não só para a Royal Enfield, mas praticamente para todas as marcas, na sua visão, de 2017 até aqui, qual foi o maior desafio da Royal Enfield no Brasil?
Caramba, eu acho que o maior desafio, Marcelão, é a gente dizer tudo isso que vocês que estão aqui nos ouvindo há quase uma hora em tão pouco tempo. Hoje, as novas gerações, as pessoas, talvez um pouco a ver com a ansiedade, talvez um pouco a ver com o mundo que a gente vive, está consumindo coisas muito curtas, muito supérfluas. As pessoas não estão indo a fundo naquilo que é importante para elas próprias. Eu também tô assim, sabe? Eu acho que a gente quer ver uma notícia, mas não pode passar de 10 linhas. A gente está ouvindo um podcast, não pode ser mais do que uma hora. A gente está vendo um Reels, não pode ter mais de 1 minuto e meio. E tudo isso que eu estou contando para vocês, e agradeço a quem está nos ouvindo até agora, é tão rico, é tão detalhado, é tão grande. São 120 anos que eu às vezes bato palma pro meu marketing que consegue fazer a transmissão, a comunicação para o cliente de tanta coisa em tão pouco tempo. Então assim, as pessoas hoje elas estão consumindo produtos pela foto na internet, elas estão consumindo pelo que elas ouvem em 10 segundos. Cara, dá mais tempo às empresas, dá mais tempo aos produtos. No caso da Royal Enfield, trazendo aqui, né? Vá ao concessionário, vivencie a experiência de ter os vendedores, de ver os acessórios, de fisicamente entender o que é o produto, né? Todas as nossas concessionárias têm todas as motos disponíveis para test ride. Então leve seu capacete, sua carteira de motorista e você vai pilotar uma moto. E tem o tempo de você pilotar a moto. E depois, se for comprar, saia, volte com a sua esposa, volte com a sua família, volte com o seu parceiro. Tenha tempo, dê tempo às coisas. Hoje em dia está tudo muito consumível, muito rápido, as coisas todas são totalmente, tem aquela obsolescência programada, né? Parece que tudo é feito para acabar, tudo é feito para ser substituído. Não é tudo. Tem coisas que vale a pena ficar na nossa vida. Tem pessoas que vale a pena conviver com a gente. Dê tempo a essas pessoas, dê tempo a esses produtos, dê tempo a uma motocicleta, Royal ou não, mas procure entender o bem que faz o motociclismo, como é bom andar de moto, como é bom estar consigo próprio, como é bom refletir e meditar. Eu tenho tentado meditar ultimamente. Eu acho que o maior desafio é contar tudo isso, passar essa filosofia de você estar bem com a sua cabeça e usar o motopurismo, usar o motociclismo nesse fim. Quer seja a moto que você tem, uma scooter, quer seja uma moto speed de 100 mil reais, tente estar consigo por alguns momentos. Isso faz toda a diferença para a sua saúde. Mandei a pergunta boa aqui, hein? Faz todo sentido, porque tem a ver com viver a moto. A moto a moto é estar presente, né? Estar presente. E o mundo é tão acelerado que a gente fica fora do que tinha que estar fazendo, né? Ao invés de ver o que existe hoje à sua disposição, é pensar no que está por vir. É linkado com a pergunta anterior. Ao invés de você pensar na Interceptor que você pode rodar, como será a Super Meteor? Não sei, quando chegar você vai ver. É isso. Agora, se ocupar seu tempo tentando saber como talvez não seja tão legal quanto experimentar o que já é. E não o que vai ser. É um papo total sobre andar de moto, né? Você anda de moto, você sabe. Sim, não, total. Vamos lá, seguindo nessa de redes sociais, revolução digital, a pergunta aqui é a seguinte: com a revolução digital que a gente tem, qualquer um com um celular e uma internet pode falar o que quiser na internet. Hoje, apesar de que está começando-se a resolver isso por meio de ações judiciais, tudo mais que a gente tem acompanhado, então não dá necessariamente para você falar o que você quiser na internet. A minha pergunta é, vocês, com a estratégia de marketing, faz parte a questão de comunicação. Vocês precisam de pessoas falando ali, divulgando os produtos, vocês têm o time de embaixadores, que inclusive o Lucas Chaparral é um cara que eu adoro, eu sou muito fã dele, e muitos outros, né, mas eu citei o Chaparral porque adoro quando vejo ele, é um cara do bem total. Sim. E divulga bem a marca. Sim. Isso é necessário para todas as marcas, não só para a Royal Enfield, nas estratégias. Mas ao mesmo tempo tem gente que está ali, independentemente de qual seja o motivo, também falando mal. Como você avalia que os conteúdos, a influência dos conteúdos, sejam eles positivos ou negativos, no negócio em si, nas vendas, nas vendas de motos, acessórios, etc. Como você analisa? Eu sei da importância na estratégia de marketing, de ter os parceiros, de criar os conteúdos e tudo mais, mas como você avalia os dois lados dessa questão, os conteúdos positivos, os conteúdos negativos, na real influência lá no final do mês no volume de motos vendidas? Então, como você sabe, a gente investe em parceiros, a gente investe em criadores de conteúdo, como o seu caso, que é
um criador de conteúdo responsável, com base em fatos, com base em dados, buscando na fonte, né, o que acontece. No fim do dia eu sofro, eu sinto o que acontece. Esse investimento que fazemos na criação de bom conteúdo é para vender mais moto, é para trazer good awareness, né, o bom conhecimento da marca e da motocicleta. Se a gente faz isso é porque a gente acredita que o conteúdo influencia. E o bom influencia para o bem, assim como o ruim influencia para o mal. Sim. E existem pessoas que querem ser detratores para caçar clique, para você ter o sensacionalismo, né? Infelizmente, essa superficialidade que eu acabei de mencionar para você, tudo tem que ser absorvido em 10 segundos, 15 segundos, faz com que as pessoas não investiguem da onde veio. Sim. Então há muitas pessoas que criticam sem mesmo ter a moto. Tem gente que critica porque a marca ganhou uma evidência, ganhou uma relevância. E aí, eu estava ontem com vários jornalistas, você inclusive, na nossa confraternização, e o que eu fiquei muito feliz em ouvir é que quando o Royal Enfield é mencionado, quando uma notícia é citada, versus o porte da marca, claro, né? Porque as que detêm 80%, 50%, 20% de mercado, tem muito mais relevância porque tem muito mais audiência. Mas quando você faz a relação entre cliques, a relação entre a audiência versus a venda, versus a relevância da empresa pelo tamanho, a Royal é a primeira, vai de longe, de longe. Então assim, tudo que cria relevância acaba gerando interesse. E aí, se a pessoa acha que falar o bem não traz tanto clique, tanta audiência quanto falar o mal, pega uma marca que está em relevância, que está em alta, ou está sendo dita, né? E capitaliza para de alguma forma falar algum ponto negativo. Toda marca, todo produto tem seu ponto negativo, né? A questão é como você encara essa notícia, né? E mais, indo por um pouco mais filosófico, o que você põe para dentro, né? Que nem comida. Se você botar só gordura, você vai ter um infarto, você vai ter um problema. Se você começar a ver só notícia de sangue, notícia de que um matou o outro, quantas motos foram roubadas em São Paulo, e um cara que viraliza porque foi roubado, aí você vê aquele mesmo vídeo 30 vezes. Cara, andar de moto, São Paulo, a vida não é só o que você vê na televisão, não é só o que você vê no jornal. Então assim, cabe a qualquer um de nós, né, vocês, eu, escolher o que assiste e o que vê e apurar se aquilo é real. Então houve, como você bem disse, judicialização, a questão dos fake news. Agora sim, você quer ter a sua experiência? Anda na moto e vê se realmente a vibração é como falam que é, ou se aquela vibração não te incomoda. Pergunta para quem tem. Veja, pesquise nos sites das próprias empresas, não estou falando só de Royal, qual é o custo real da manutenção, quanto que é o custo da peça, qual é o concessionário. Então assim, eu acho, Marcelo, que existe um pouco de má intenção, de má índole de alguns detratores, que não que eu estou falando que eles mentem, não estou falando nada disso, porque como eu disse, todos temos problemas, ajuda no sentido da gente melhorar algumas vezes, sim, influencia nas vendas das motos, infelizmente, mas como eu estou acreditando que o projeto da Royal Enfield é esse projeto de pacificação, de limpeza, de motopurismo, de andar de boa, sem essa falta de gentileza que a gente vê no trânsito hoje de forma tão exacerbada, as pessoas querendo atropelar um ao outro, sabe? A Royal Enfield não tem as motos não induzem você a querer ultrapassar o outro, a passar por cima. Sim. Muito pelo contrário, é de você andar de boa, andar tranquilo, abrir o farol, você vai e boa, você tá consigo. É o que você falou, é você consigo mesmo. Sim. Então assim, eu acho que dependendo de como você tem seus hábitos, né, daquilo que você assiste, você pode fazer seu dia mais feliz ou pior, né? Sim, influenciam as vendas, a gente procura trazer agendas positivas, como essa que você está nos dando prazer de essa oportunidade, né? De criar conteúdos que sejam, não que refutem o que foi dito, porque eu não estou aqui para discutir, eu não estou aqui para ficar batendo boca e até às vezes seleciono com quem falo, porque às vezes existe uma intenção de denegrir, de detratar, não vai agregar, entendeu? Eu prefiro ter esse tipo de conversa, esse papo sério, honesto com você, né? Que está aqui disposto, inclusive, a entender até o que o mercado traz, e eu sempre converso com você nesse sentido, você traz grandes coisas. Mas sim, eu acho que falta um pouco agora, e a estratégia de 2024 será essa, de a gente estar mais presente através da rede, estar mais presente através dos meios de comunicação sérios, que podem trazer para a gente pontos de melhoria, mas que também podem enaltecer aquilo que a gente vende, né? Aquilo que a gente quer. E, acima de tudo, aqui, sem falsa modéstia, não querendo ser arrogante, mas eu acho assim, eu acho que as pessoas têm o poder de decisão. Se eles podem contar com um produto, como a Royal Enfield, uma motocicleta, para ser mais feliz, para ser mais completo,
Se eles ouvirem quem está trazendo informação real, quem sabe vai ter essa oportunidade. Agora, se você quiser ouvir quem está falando que a moto pode quebrar, que a moto pode ser roubada, que você pode morrer, não vai ter a moto, vai ficar em casa, porque se ouvir só desgraça, você não sai de casa, a verdade é essa, né? Perdeu a oportunidade. Para nós também, claro que perdeu a oportunidade. Eu não estou querendo dizer, essas pessoas não me interessam. Não. São pessoas que eu gostaria de ter a oportunidade de chegar e explicar que às vezes não é bem assim, né? Às vezes não é bem assim, como criminalidade em São Paulo, é uma cidade de 18, 20 milhões de habitantes, é óbvio que acontece assalto, o problema é você ficar falando só disso, né? Sim. Vamos falar de responsabilidade no trânsito, vamos falar das faixas exclusivas para motos que foram criadas, vamos falar de outras coisas, né? Vamos falar de eventos, vamos falar de festas, vamos se reunir. Eu acho que é isso. Sim. É tão simples quanto isso. Eu acho que as pessoas com o tempo, Marcelo, é bem como você falou, eu acho que lá atrás foi bem pior. Eu acho que as coisas já estão melhorando. Essas pessoas não estão tendo tanta audiência, até porque elas não conseguem se sustentar, porque falam que a marca vai sair do Brasil e agora a gente está com lançamento, com contratações, a gente está agora com recorde em novembro, recorde em dezembro, poxa, a moto flopou, mas agora não flopou, agora é top no custom. Então assim, a pessoa, se ela pegar a linha de história desses youtubers, eu não sei, vão falar, peraí, mas o cara falou mal, agora ele fala bem, mas... Então, assim, parece que vai no que naquele momento faz sentido falar, né? Sim. Então, assim, cabe a qualquer um, cabe a cada um, ninguém é burro, ninguém é trouxa, né? A ideia é simplesmente ver aonde está a consistência, né? Aonde está o trabalho sendo feito. É isso. Sim. Estamos aí para ficar por muitos e muitos anos. Resumindo o que a gente sempre fala por aqui, tenha um pouquinho aí de bom senso, né? Analise o que você recebe, tanto aqui no Motor do Mundo quanto em qualquer outro lugar que você vê. Bota ali na balança, tá na dúvida? Vai na concessionária, olha a moto, pede para fazer o test ride e aí você vai ter a informação mais certa possível, que é andando na moto. Eu sempre falo isso por aqui, bateu mais ou menos com o que ele está falando. Não fica, alguém falou, é verdade. Peraí, vamos conferir. Concessionária tem sempre um monte de concessionária perto. Vai na concessionária. Tá na dúvida? Pergunta pro vendedor. Tá na dúvida da moto? Anda na moto. Isso, test ride é importante. Prosseguindo aqui, Cláudio, você é um cara num papel de confiança dentro da estrutura Royal Enfield, não só Brasil como global. Então, isso te dá acesso a informações sigilosa. Você não vai me colocar uma informação sigilosa aqui em primeira mão no Motor do Mundo, que eu sei. E nem quero gerar um problema aqui. Mas eu quero que você fale para quem está assistindo, para quem gosta de Royal Enfield, para quem está considerando o que quem gosta, que é cliente, que quer ser cliente, que quer comprar sua primeira moto e está considerando Royal Enfield, o que ele pode esperar no Brasil nos próximos anos. Sabe aquela famosa pergunta das entrevistas de RH? O que você imagina daqui a 5 anos? Onde você quer estar? Então, o que a pessoa que está interessada na marca, que tem alguma identidade ali com a marca, que está gostando de toda essa questão do motopurismo, do estilo, da pilotagem um pouquinho mais tranquila, o que ela pode esperar, sem você soltar spoilers aqui, no futuro aí para os próximos anos no Brasil? Essa resposta é mais fácil do que pode parecer. Ela é fácil porque é o seguinte, a cultura dos indianos, né, ela é uma cultura que é muito estabelecida. Então se estabelece aquele plano, né? É o plano de vir para o Brasil, é o plano de investir, é o plano de ter uma fábrica, é o plano de chegar numa média cilindrada numa posição relevante, né? Tender a ser líder, inclusive, na média cilindrada, como é na Índia. Né? Siddhartha Lal, ele sempre fala isso nos discursos. Essa é uma visão. Então, assim, estamos bem alinhados, eu e o meu chefe, que bom. Né? E assim, o que esperar da Royal Enfield para o futuro? É simples, veja o caminho que a gente está trilhando. Nós não vamos mudar o caminho. Nós estamos nesse caminho já há 7 anos. Nós vamos continuar nesse caminho, que é uma expansão de rede consistente, responsável, devagar e sempre. Uma expansão em linha de produtos, trazendo produtos cada vez melhores, e quem realmente está vendo os fatos, está olhando os produtos, conhece a marca, já sente uma questão de aparência, melhoria de qualidade, melhoria de acabamento, uma moto feita para o mercado internacional, que a olhos vistos vem evoluindo. Vai continuar evoluindo, já acontece e vai continuar. A questão de pós-vendas, serviços, a questão agora da nacionalização de componentes com a fábrica, de maior disponibilidade de peças, uma frota circulante de mais de 33 mil motos, trazendo uma escala para a gente muito melhor do que a gente tinha. Vai trazer competitividade, vai trazer preços menores. Sim.
né? Porque no fim do dia a gente estabelece uma margem, aquela margem é fixa, é aquilo que está estabelecido. A partir do momento que o meu custo vai diminuindo porque eu nacionalizo o componente, eu tenho mais volume de escala, o custo para o mercado vai diminuir também. É isso que se pode esperar então. O que mais pode se esperar? Pode se esperar que, como a gente já passou os primeiros 7 anos, virão outros 70. Então assim, não existe uma ideia de sair do Brasil, não existe uma ideia de, depois de tudo que foi investido, depois do que a marca chegou, da onde chegou, estando entre os 5 maiores vendedores, né, de motos, a gente não deixar de crescer, a gente vai continuar crescendo, né? O que se pode esperar? Veja como estão os emplacamentos. A gente partiu de 317 motos para mais de 10 mil em 2022. E agora em novembro nós já ultrapassamos o que fizemos em 22. Ou seja, ainda tem dezembro que a gente vai ultrapassar, ou seja, a gente vai crescer em torno de 20%, muito mais do que o mercado cresceu. E assim foi em 17, 18, 19, 20, 21, 22. Por que vai ser diferente? 7 anos. Sim. Pode ser diferente? Pode, claro que pode. Várias coisas podem acontecer. Mas até agora não é o que acontece. Então, o que mais que a gente pode esperar? A gente pode esperar cada vez mais uma formação aqui do time, né? Um crescimento da equipe de vendas, um crescimento da equipe de pós-vendas, marketing um pouco mais assertivo, trabalhando um pouco mais próximo, como a gente até começou. Quando era muito pequeno, era muito mais fácil, né? Agora com 25 concessionárias, o Brasil inteiro para trabalhar, não é só São Paulo. A gente tem que reestruturar o que a gente sabe fazer muito bem, mas tem que ser uma releitura, tem que ser uma repaginação. Então assim, nós ficamos realmente um pouco ausentes desse contato dos rides, dos passeios, né? Da forma como a gente lida com os grupos de motociclistas. Isso a gente pode esperar que vai começar. Um pós-vendas cada vez melhor. Eu vim de pós-vendas, eu trabalhei em 7 marcas, a minha formação é de pós-vendas, então eu vejo que há um gap, existe algo que a gente possa melhorar. A nossa ideia é melhorar a questão da disponibilidade ainda mais de peças, atendimento pronto, a ideia também é a gente abrir mais concessionários, chegaremos a 30, como eu já disse para vocês, Belém, Cuiabá já está na boca do forno, então isso também dá para se esperar. E lançamento de produtos. Produtos cada vez mais empolguem, né? A gente estava até discutindo ontem também que a gente está pegando um leque cada vez maior, o que traz mais responsabilidade. A gente estava mais no custom e agora a gente está indo para um trail, mas uma moto mais maxi trail, uma moto mais capaz, mais tecnológica. O que vai mostrar também para os nossos clientes que dá para ter uma Royal Enfield ansiando ter um desempenho, ansiando ter algo um pouco mais. Assim já aconteceu com a Classic 500 para 350, assim vai acontecer com a Himalaia 411, com a 452, e assim está acontecendo com a 650, que derivarão outras motos também, como vocês já sabem. Então assim, acima de tudo, Marcelo, o que existe é um time extremamente comprometido, todo o meu time pilota motocicletas, eu piloto desde quando eu contei para vocês aí, que eu ainda nem participava de uma indústria de 2 rodas, já estou na 2ª marca de 2 rodas, quero continuar pilotando, quero continuar visitando a rede, quero continuar interagindo com clientes, porque é no mercado, é com os clientes que vêm as soluções. Se até agora a gente desenvolveu uma estratégia, se até agora a gente conseguiu se adaptar com a alçada que me deram da matriz, se adaptar ao mercado nacional, foi porque eu piloto, foi porque eu sou uma pessoa aficionada ao ramo e compro o projeto Royal Enfield. Volto a dizer, acho que é a palavra que eu mais disse, satisfação e felicidade é o que me traz hoje esse projeto aqui na Royal, e eu acho que a gente tem muito ainda a construir, muito a fazer. Com certeza a gente vai continuar nesse trilha, mas assim, sem grandes desvios. É o que a gente já trilhou, já está feito, já foi desenvolvido. Assim será. Cláudio, aqui eu encerro as minhas questões. Quero te agradecer demais pelo seu valioso tempo, agradecer essa oportunidade, agradecer a Thaís, que não está aqui presente com a gente, que viabilizou essa entrevista também. Eu quero que você deixe um recado final para quem assistiu a gente até aqui. Quero te agradecer muito que está ouvindo, que está assistindo essa entrevista. Segue a gente, se inscreve nos canais Motor do Mundo, tenta se manter bem informado. Eu tento fazer minha parte do lado de cá, trazendo informações direto da fonte. Então eu te peço a gentileza aí de deixar sua palavra final aí para quem está assistindo. É todo agradecimento, né? É só realmente ficar bastante satisfeito, bem feliz por essa oportunidade que você está me dando, essa voz, esse tempo todo. Agradecer a você que está assistindo aí há mais de 1 hora e chegou até agora. Eu acho que os seus comentários também são importantes, né? Deixe seus comentários, comente aquilo que você acha que é relevante para a marca, relevante para você. E assim, você me deixou agora a maior saia justa de todas as perguntas que você já fez, porque foi tão boa a interação, foi tão boa a pergunta, que eu já falei tanto, eu já comentei tudo que eu gostaria de dizer, que não há nada final que não seja repetido aquilo que eu já disse, né? Então, só para resumir rapidamente, busque aquilo que faz bem para você, vá atrás daquilo que te completa, tenha a sua própria opinião, busque informação, claro, mas busque canais relevantes. Eu acho que todo esse tempo que a gente está aqui, ele dedicando a mim e eu dedicando a ele, é pela relevância, é pela credibilidade, é pelo aval que o Marcelo conseguiu ganhar
ganhar perante a Royal Enfield e perante muitas outras marcas, eu tenho certeza, aqui no Brasil. Então, busque pessoas que realmente têm esse aval, que têm essa credibilidade, né? Revistas sérias, youtubers sérios, porque aí você vai buscar a fonte certa do que você tem. Dá para saber o que é com credibilidade e o que não é? Não dá. Basta você testar, ouvir e ver o quão consistentes são as pessoas. O quão consistente é a marca, o quão consistente é um diretor-geral, o quão consistente é uma pessoa que tem um mantra, que tem uma palavra, que tem uma definição e uma proposta. Eu acho que compre a proposta certa, seja feliz, pratique o motociclismo, porque isso vai mudar a sua vida. Essas são as palavras finais. Tudo de bom para vocês aí em 2024, aproveitando que estamos em dezembro, né? Ótimas festas para vocês, um excelente 2024, com muitos quilômetros por aí para todos vocês. Forte abraço, obrigado pelo tempo, obrigado por estar conosco. É isso aí. Valeu, galera. Obrigado demais. Tamo junto.